Boa noite a todos, todas e todes. É com muita satisfação que os grupos de pesquisa Comunicação Política e Democracia Digital, o COMPAD aqui da UFPR, e Cultura Audiovisual e Tecnologia, o CAT da Universidade Federal do Espírito Santo, recebem nossa audiência para a mesa de abertura do evento Deixe seu like, Comunicação e Política nas plataformas de vídeo. Bem, na última década, as redes sociais digitais se tornaram parte da vida dos brasileiros e brasileiras. A popularização dos smartphones e planos de internet facilitaram o acesso da população ao mundo digital. Com isso, as principais redes sociais conseguiram atingir grande parte da população, como é o caso do WhatsApp, com 169 milhões de usuários, o YouTube, com 142 milhões, o Instagram com 113 milhões e o Facebook com 109 milhões. Nesse cenário, as redes mais novas, como TikTok e Quai, encontraram um cenário fértil para uma rápida ascensão. Em menos de 5 anos, as duas redes já possuem, respectivamente, 82 e 48 milhões de usuários no país. Essas redes se tornaram um espaço político de disputa, ao ponto de que marcar presença e apropriar-se das plataformas começou a fazer parte do jogo político, seja em períodos eleitorais ou não eleitorais. Mais do que isso, as redes sociais permitiram uma maior aproximação entre políticos e seus públicos, abrindo a possibilidade de uma construção de imagem e correspondência quase em tempo real. E é nesse contexto que sugerimos a realização deste evento, que tem como objetivo reunir e discutir as pesquisas sobre de que forma os aplicativos de vídeo que envolvam análises são observados no campo da comunicação política. Então, nós recebemos trabalhos com análise, observações e reflexões a respeito de plataformas de vídeo como YouTube, TikTok, e de recursos de vídeo como Shorts e Reels. Influência também, abrimos a possibilidade de análise sobre a atuação de influenciadores digitais em eventos políticos, tais como eleições e campanhas. Meu nome é Cristiane Sinimbu, eu sou doutoranda em comunicação pelo UFPR, orientanda do professor Rafael Cardoso Sampaio, que teve um probleminha, infelizmente não conseguiu estar conosco, e nós representamos o COMPAD. A nossa mesa de abertura é intitulada Ação Política nas Plataformas de Vídeos, de Anônimos a Influenciadores, com nossas palestrantes professora Isaf Karawi e professora Daniela Zanetti, e o nosso palestrante, doutor Newton Kleiner. Nós faremos um bloco de apresentação com a professora Daniela, a professora Isaf e o Newton, e ao final nós teremos um bloco de perguntas. Então, você pode ir ali escrevendo suas dúvidas no chat, que ao final a gente passa a palavra para vocês. Então, sem mais delongas, professora Daniela, que é professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Espírito Santo e coordena o grupo de pesquisas Cultura Audiovisual e Tecnologia. É doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas e autora do livro O Cinema da Periferia, Narrativas do Cotidiano, Visibilidade e Reconhecimento Social. Tem artigos sobre cinema e audiovisual publicados em revistas acadêmicas e também organizou as seguintes publicações: Comunicação e Territorialidades, Poder e Cultura, Redes e Mídias, Minorias Mediatizadas, Gêneros, Etnias e Territórios e Audiovisualidades Contemporâneas, Estética, Política, Tecnologia, que está no prelo pelo EDUFES. Professora Daniela. Bom, pessoal, boa noite. Queria inicialmente saudar a todas as pessoas que estão aí com a gente. Primeiramente, também agradecer ao professor Rafael Sampaio, né, por propor esse projeto, né, de organizar esse evento. Está sendo uma grande satisfação organizar esse trabalho com ele e trabalhar e poder a gente discutir mais sobre esse assunto, sobre esse tema, né, agregar os pesquisadores, enfim. E, claro, agradecer também o convite da professora Isaf e do Newton por estarem aqui participando com a gente desse debate. Obrigada mesmo. E também a Cristiane por estar mediando a mesa para a gente. Bom, eu vou introduzir o tema
né, dessa conversa nossa, trazendo um breve histórico, assim, uma síntese mesmo, sobre os nossos usos políticos e não políticos, enfim, das plataformas de vídeo na internet, né, nesse intervalo de tempo aí, pensando a partir dos anos 2000, né. Se atualmente a gente está usando, inclusive, esse nome, né, plataformas de vídeo, né, no título desse evento, é porque hoje o YouTube já não reina mais sozinho nesse contexto, né, nesse ecossistema midiático. Como mesmo a Cris já apresentou, temos outras várias plataformas. Mas, por outro lado, a expressão "deixe seu like" já indica também, já reafirma, né, esse modo de buscar engajamento do público a partir dessa expressão, com o intuito, basicamente, de monetizar, continuar monetizando, agregar mais público aos canais, né? E com o objetivo, fim último, assim, de ganhar dinheiro, né? Numa primeira instância, no primeiro momento, né? E que depois também fez surgir essa profissão de youtuber, de blog, popularizando essa mídia como uma prática também, uma prática comunicacional também, né? Então, surgido em 2005 e comprado pelo Google em 2006, o YouTube ele se firmou inicialmente, vocês lembram bem, como uma plataforma de vídeos despretensiosos, né? De coisas engraçadas, gatinhos, mas logo novos comunicadores anônimos, né, se apropriaram dessa plataforma, desse ambiente, e começaram a criar seus próprios conteúdos, um território ainda meio inóspito, né? Mas, em geral, uma característica muito específica. Em geral, todo mundo usando as suas webcams dos seus computadores dentro de casa, né? E com uma estética muito assim peculiar no ambiente doméstico, né? Uma sala, um quarto, né? Um estúdio improvisado no apartamento, mas mantendo aquele certo amadorismo e gerando uma sensação de maior proximidade com o público, né? Então a gente tinha muito, né? Ainda tem, né? Aquela sensação de que eu posso a qualquer momento entrar em contato e conseguir contato com esse produtor de conteúdo, né? Afinal, inclusive pensando na própria janela de exibição, né, eu poderia escrever um comentário ali embaixo. Então, isso mudou bastante o modo de se estabelecer essa conexão, né? Então, se estabelecia a partir daí um modelo, uma estética audiovisual que herdava também algumas características da televisão, principalmente, né, especificamente, esse formato caracterizado pelas cabeças falantes, nesse caso, voltando mesmo para a tela, para o público, né? Falando diretamente com o público, mas com um tipo de informalidade e uma espécie de liberdade editorial, entre aspas, assim, porque, afinal, o comunicador era o próprio dono do seu canal, que era uma grande novidade naquele momento, né? Dono, entre aspas, né? Apesar do peso enorme que os próprios mecanismos de busca, os mecanismos que a plataforma do YouTube impunha, né, assim, no modo de distribuição daquele conteúdo, também de organização, e isso parecia, naquele momento, no início de pesquisas, né, parecia não ter grande relevância naquele momento. A novidade era justamente a possibilidade das pessoas poderem falar, né, nos seus canais particulares, trazerem seus discursos, suas narrativas. Desde 2011, quando a gente aqui no grupo de pesquisa começou a estudar YouTube, a gente começou com uma preocupação mais voltada para questões de várias perspectivas, mas inicialmente pensando na apropriação da plataforma por parte justamente das indústrias midiáticas, né? Como que as grandes empresas estavam se apropriando daquele espaço. Tanto é que um dos conteúdos mais vistos até hoje, mais consumidos, é o videoclipe, né? Então, e aí esse vasto território, né, do YouTube, ele foi se constituindo a partir dessa mescla mesmo, né, dos anônimos fazendo trazendo seus conteúdos alternativos, vamos dizer assim, independentes, mas também ao lado das grandes empresas de mídia, né? Então, por exemplo, um jovem iniciante como o Felipe Neto, naquele momento, ele dividia, né, espaço com canais, por exemplo, própria TV Globo, canais de televisão, assim como produtoras de audiovisual compartilhavam seus conteúdos, por exemplo, produtoras independentes que ali produziam, sei lá, seus curtas, seus videoclipes independentes, também compartilhavam seu material juntamente com grandes
empresas de grandes empresas da indústria fonográfica, por exemplo, né? Com videoclipes de artistas famosos, enfim. Então, em seguida, a gente sentiu assim, essa questão do consumo e do entretenimento já estavam bem assentados no YouTube, né? Consumo e entretenimento. Só que aí, em seguida, a compreensão sobre representações sociais se tornou uma outra questão de pesquisa para nós, né? Bem como o uso da plataforma por parte de grupos subalternizados e também de movimentos sociais, né? Então, a gente começou a observar, né, outra movimentação, e a gente estava interessado em saber como que esse espaço estava sendo apropriado por esses outros grupos, né? Então, aí a gente já verificava uma apropriação do YouTube e do Facebook e do Instagram também, para projetos políticos coletivos, servindo como espaço de denúncia também, e não apenas conteúdos focados numa pessoa somente, né, ou com fins comerciais, enfim. Movimentos sociais como os do Sem Terra, Sem Teto, movimentos atingidos por barragem, por exemplo, ocuparam com bastante propriedade essas plataformas, investindo na divulgação de seus princípios, suas bandeiras, suas ações, né? Mas, sobretudo, buscando agregar mais pessoas às suas lutas. A gente destaca, por exemplo, o caso do rompimento da barragem de rejeitos de minérios, né, da Samarco e Mariana, Minas Gerais, em 2015, né, a gente acompanhou bastante, né, o que foi produzido, o que foi feito nesse período, e foi muito importante naquele momento como espaço de denúncia, né? Nesse sentido, o ciberativismo de viés mais progressista, de alguma forma, sempre esteve presente na internet. Cabe destacar, por exemplo, o movimento dos zapatistas, que é considerado o precursor, né, do uso da internet para os fins de ativismo. Ainda na década de 90, então eles já estavam bem adiantados nesse sentido. E também, se a gente pegar em 1999, meio um outro marco, né, para a gente lembrar das manifestações contra o encontro da Organização Mundial do Comércio, em Seattle, nos Estados Unidos, que abriu o caminho, as manifestações daquele momento, e a cobertura dessas manifestações abriram o caminho para o ativismo digital no mundo todo. Continuando, a popularização dos smartphones, né, foi um outro momento central nisso aí, com as câmeras mais avançadas, ampliação de redes de Wi-Fi, acesso à internet por dados móveis, né, foi decisivo nessas transformações do audiovisual para fins políticos. Vamos nos lembrar, inclusive este ano está fazendo 10 anos, né, nas jornadas de julho de 2013, né, que surgem a partir do movimento Passe Livre, e como que elas foram importantes para instaurar as que a gente chama de as imagens da mobilidade, né, uma estética de transmissão ao vivo, mas por parte das mídias alternativas, que produziu imagens geralmente a partir do meio dos protestos, do meio das manifestações, né, a partir desse olhar do oprimido, né? E também mantendo esse caráter de denúncia, que enfatizava o ponto de vista desses, que também enfatizava a violência das forças policiais naquele momento para conter as manifestações. Então, o coletivo Mídia Ninja, né, bastante conhecido, se destacou nessa prática naquele momento, e dessa produção audiovisual. Alguns elementos também a gente entende como marcadores dessa estética, né? Assim, uma estética dessa estética da transmissão direta, que teria assim, uma indeterminação dos fatos, né? Eles mesmos, quem estava transmitindo também não sabia o que poderia acontecer a qualquer momento, né? A câmera subjetiva, obviamente, muito permanente, né? E uma tensão narrativa muito grande na cobertura desses protestos, e também uma tomada de posição política muito clara ali naquele momento. De lá para cá, observamos muitas mudanças nesse ecossistema digital, né? Outros fenômenos surgiram e também novos conceitos foram incorporados ao nosso cotidiano. Pós-verdade, fake news, algoritmos, uberização, regulação, inteligência artificial, deepfake, big techs, aplicativos, influenciadores digitais, cultura do cancelamento, entre outros. Mas o fato é que esses conceitos, né, ao mesmo tempo que eles demonstram, né, eles, de alguma forma, mostram, né, como que algumas características desse ecossistema midiático, por outro lado, também
continua complexificando a coisa, né? Porque para muitos de nós, certos mecanismos, certas estratégias, né, estruturas econômicas, políticas, tecnológicas continuam ainda sendo um mistério para nós, né? Por trás dessas plataformas todas. Então, é uma dinâmica interessante. Os nomes vão surgindo, os conceitos vão surgindo, né? A gente começa a entender algumas coisas, alguns processos, mas, ao mesmo tempo, também torna tudo mais complexo. Segundo dados do We Are Social, né, que é um relatório de consumo de mídias digitais, né, desse ano ainda, o YouTube segue reinando como plataforma gratuita de compartilhamento de vídeos mais acessada, né, mas como a Cris já colocou na introdução aqui, de lá para cá, ou até mesmo naquele mesmo período do surgimento do YouTube, outras plataformas surgiram e passaram a brigar, por exemplo, mesmo o Facebook e o Instagram também passaram a abrigar essa possibilidade, né, de transmitir vídeos, e, enfim. O Twitch, ela citou, né, ele surge em 2011, né, é um subsidiário da Amazon. Temos também o Dailymotion, que é um concorrente do YouTube, que também é de 2005. Vimeo, né, também, apesar de ter dedicado a muitos trabalhos mais, assim, autorais, né, artísticos, mas ele também é importante. O Instagram foi criado em 2010, ele vai lançar a ferramenta dos Stories em 2016, e depois, em seguida, possibilita as transmissões ao vivo. E o Facebook já, em 2015, também já possibilitava já disponibilizava essas ferramentas. Um dos mais recentes, né, badalado por agora, né, é o TikTok. Teve uma rápida ascensão, mas também chegou com um novo formato de vídeos, né, mais curtos, bem mais curtos, e funcionando também como uma rede social, e com um tipo de algoritmo mais focado nas preferências dos usuários. Uma outra característica marcante, né, do TikTok é o próprio formato, né, que é o vídeo vertical, que foi se tornando uma tendência pelo uso mesmo como a gente faz do telefone celular, dos smartphones, e que, por sua vez, foram os dispositivos, que hoje é o dispositivo mais usado, 90%, né, mais usado para acessar a internet pelas pessoas, e rapidamente eles ocuparam o lugar dos computadores nesse sentido, né? Isso se deve a alguns fatores, né? A questão dos valores mais em conta, mas não é só por isso, a questão da facilidade dos aplicativos, né? Tem uma simplicidade aí no uso que também populariza mais o smartphone. Bom, nas eleições de 2020 e 2022, o TikTok já estava sendo usado por muitos candidatos como forma de se aproximar ainda mais do público, e o uso do humor foi fundamental nessa estratégia, né, como forma de engajamento do público. Bom, no que se refere ao campo acadêmico, né, como a gente vai conseguir começar a estudar essas coisas, enfim, é notório o crescimento de estudar, né, essas plataformas. Recentemente, nós já tem tempo já. Se lá em 2010, né, o YouTube talvez parecesse alguma coisa meio estranha de se estudar, né? Talvez um território de futilidades, né? Essa realidade mudou completamente, né? Então, eu acredito que isso também tenha possibilitado, por exemplo, a inclusão do TikTok como objeto de estudo muito mais rápido, de forma bem mais rápida. Eu fiz uma busca rápida de quantidade de teses e dissertações no banco da CAPES, de teses e dissertações, com o termo YouTube. E aí, esse levantamento rápido que eu fiz nos indica que são 685 teses e dissertações produzidas em 16 anos, desde 2007, né, com esse termo-chave, e TikTok são 18 trabalhos desde 2021, né. Essas pesquisas, vocês podem conferir, né, são de diversas áreas, mas, sobretudo, do campo da comunicação, né? A maioria das pesquisas se encontra no campo da comunicação, mas também educação. Achei interessante isso. Há também, claro, né, trabalhos das áreas de ciências sociais, humanidades, psicologia, e o que ganha mais destaque são os trabalhos, né, que vão fazer estudos em torno de representações, mediações, discursos,
e também recursos educacionais. O pessoal da educação, né, traz muito essa questão. As web celebridades ou microcelebridades também se forjam a partir do YouTube e se tornam objetos de estudo. Grupos sociais normalmente marginalizados ou com pouca visibilidade, né, na esfera pública, passaram a ter algum lugar para projetarem suas vozes, como os LGBTQIA+, mulheres, negros, negras, pessoas da comunidade das moradores de favelas, periferias, pessoas gordas, neurodivergentes, né? Então, assim, sem dúvida, a apropriação política, eu entendo assim, por esse viés, já se dava inicialmente dessa forma no YouTube, ou outras plataformas também, eu estou falando mais do YouTube por conta da sua popularidade, abrindo espaço para debates, né, de temas sobre importantes mudanças sociais, questões de comportamento, gênero, raça e de classe. Bom, nessas alturas, os youtubers já tinham se consolidado como celebridades e também ou como influenciadores em diversas áreas, né? Moda, beleza, alimentação, educação, né? Humor, enfim, tantas outras. A produção audiovisual também se tornou mais elaborada, equipes mais profissionais, uma preocupação com a estética, com o cenário, com o figurino, enfim. E a gente sabe também que havia, assim, quanto a concorrência estava aumentando, então, havendo uma maior exigência e demanda do público, né? Mas se tornava necessário também manter essa fidelidade da audiência frente a essa concorrência, né? As demandas do público precisavam de alguma forma ser atendidas, né? Então, o poder de influência dos youtubers já estava consolidado e a gente sabe, muitos jovens, não só jovens, mas enfim, pessoas passaram a ansiar, né, a ter o desejo de se tornarem famosos no seu próprio canal. E também já bem mais conscientes, né, das exigências das plataformas também, né, como que a coisa funcionava. Bom, os atores sociais políticos também já começavam a ocupar esse território, né? A partir de 2008, as plataformas de vídeo entraram de vez no campo da política estrito sensu, essa que eu estou chamando mais, né, mais vinculada aos políticos, partidos, eleições e demais instâncias políticas. A campanha, isso é sabido, né, a campanha do Barack Obama para a presidência em 2008, nos Estados Unidos, foi um marco no modo de apropriação dessas ferramentas, né? Inclusive contando com a participação do público, da audiência, para justamente compartilhar conteúdo, né? E esse marketing político das redes digitais, então, daí para frente, só foi, né, ganhando força e se estabelecendo mesmo. Por outro lado, a cultura do cancelamento também já se disseminava nos Estados Unidos e não tardou a chegar aqui, juntamente com o fenômeno da polarização política, mais radical, vamos dizer assim, uma polarização mais dura, né, por vezes até violenta. E, bom, isso se tornou mais escancarado no Brasil a partir das eleições de 2018, que resultaram em vitória do Jair Bolsonaro nas urnas e 4 anos de um governo autoritário e desastroso para a nossa democracia. Bom, eu vou acelerar um pouquinho aqui, que a gente, né, para compilar, mais por causa do tempo, a gente tem que reconhecer, né, gente, que a direita, nesse momento, né, ela tinha se apropriado com sucesso das redes digitais, inclusive agindo com bastante profissionalismo e também contando com mais recursos, né? Usando retóricas, às vezes, mais agressivas, o sensacionalismo, os discursos politicamente incorretos, né? Tornando diversos anônimos, transformando diversos anônimos em influenciadores por esse viés, né? E também uma coisa importante nesse momento, principalmente a partir dessa eleição de 2018, é como se todos os influenciadores se sentissem obrigados a tomarem uma posição, uma postura, né, tomarem partido e se declararem, né, politicamente, né, estavam sendo cobrados em relação a isso, né. Um exemplo é o do youtuber infoativista Fábio Chaves, que tem um canal sobre veganismo, e ele, em 2018, teve que produzir 3 vídeos, né, fazendo uma campanha contra o Bolsonaro, apesar de uma certa reclamação dos seus seguidores, né? Bom, a gente, num outro momento, a gente chama a atenção para a questão dos algoritmos, né? Pesquisas também que a gente até organizou aqui, e também matérias que já vinham sendo
né, publicados por algumas mídias especializadas ou mais de esquerda, enfim, chamando a atenção para o fato dos algoritmos de algumas plataformas estarem favorecendo, né, os influenciadores ou canais de direitas e de extrema-direita, né? Isso ficou bastante... Só vou citar aqui uma manchete do Intercept Brasil, de uma matéria que eles colocam, de 2019, 5 dos 10 canais que explodiram no ranking do YouTube durante as eleições são de extrema-direita, né? Pesquisa que a gente fez aqui também, a gente constatou isso, né? Então, foi uma outra questão muito forte naquele momento, né? Para fechando, em 2020, encaramos um outro desafio, né, que também mudou de sobremaneira a forma como lidamos com as tecnologias digitais e que intensificou a nossa vida na internet, que foi a própria pandemia, né, gente? Então, trabalho, socialização, né, toda a nossa vida passou a ser permeada por isso e tomaram conta do nosso cotidiano. E, por exemplo, as próprias lives como essa, né, se elas permaneceram, né? A pandemia acabou, mas elas permaneceram, e isso também, essa ferramenta também se tornou um instrumento, né, audiovisual importante para as disputas de narrativas no campo político, né? A gente pode lembrar muito bem o que se falou, o tanto que se falou sobre questão de a polêmica em torno das vacinas, o uso de máscaras, medidas de distanciamento social, incêndios na Amazônia, temas super polêmicos, né? Então, essa disputa aconteceu muito, não somente nos canais, mas também em muitas lives, né, promovidas pelos canais, enfim. Bom, gente, diante deste breve histórico que eu queria trazer aqui para vocês, a gente pode pensar em várias questões. Vou passar para a professora Isaf, ela vai discorrer mais, né, sobre isso, mas uma questão seria essa, assim, né? Que tipos de capital esses muitos anônimos que adquiriram nesse meio tempo para poder se estabelecerem como influenciadores nessas plataformas de vídeo, né? Como que se dá a questão da identificação também com essas personalidades, né? Isso ajuda ou atrapalha? A gente pode pensar. O que nós aprendemos nesses... Eu estou arredondando para 20 anos, assim, né? O que nós aprendemos nesses 20 anos, né? O que de favorável nos trouxeram essas dinâmicas, esses processos comunicacionais nas redes digitais, a partir das plataformas audiovisuais? Se a gente considerar a linguagem audiovisual como muito mais acessível, né? Muito mais de fácil, talvez, compreensão, visualização, né? E também uma capacidade que ela tem de ter mais um apelo emocional, estético, né? Isso ajuda ou atrapalha mais ou ajuda mais nesses processos de ação, participação, discussão sobre política na internet, nas plataformas digitais. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e a gente conversa mais depois. Obrigada. Obrigada, professora Daniela. Foi uma importante sistematização de todos esses aspectos históricos, tanto da questão estética, da linguagem, das plataformas que surgiram e dos temas que circundaram aí nas mesmas, né? Agora, então, gostaria de passar a palavra para a professora Isaf Karawi, que é doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Paulista. Também é autora do livro De Blogueira a Influenciadora, Etapas de Profissionalização da Blogosfera de Moda Brasileira. Entre 2021 e 2022, desenvolveu pesquisa de pós-doutorado com bolsa do CNPq na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Na USP, é docente na pós-graduação Lato Sensu Mídia, Informação e Cultura, do CELAC, e pesquisadora em comunicação digital no Com+, com ênfase nos estudos sobre influenciadores digitais. Então, professora Isaf, o Hudson pode colocar a professora na tela. Obrigada, Cristiane. Obrigada pela apresentação tão generosa. Quero muito agradecer o convite para estar aqui na mesa de abertura do Deixe Seu Like, um evento que, para quem está na mesa de abertura, indico fortemente acompanhar
ao longo dos dias, uma programação muito interessante, então eu fico muito feliz com o convite, agradeço Rafael que não está com a gente, mas também Newton e Daniela. E, bem, vou falar um pouquinho sobre influenciadores digitais, vou pedir para o Hudson compartilhar uma tela, me organizei com uma apresentação para não fugir muito do tempo, gente, então peço licença para isso. E a minha intenção é conversar um pouco sobre influenciadores digitais e o papel dos influenciadores numa discussão política nas redes sociais. Então, já pulo aqui a minha apresentação, que a Cristiane já fez tão generosamente, e digo para vocês que a conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa que se baseia nas minhas investigações em relação aos influenciadores. Investigação que eu venho fazendo desde 2014, e quando eu observava as blogueiras de moda no Brasil. E foi muito bom ouvir a professora Daniela no começo, quando ela falou que o YouTube era visto como um território de futilidades lá atrás, né? E é interessante pensar nisso, porque quando eu estudava blogueiras de moda, as blogueiras de moda eram exclusivamente relacionadas à futilidade, bem, à moda sempre, né? É um assunto que é relacionado ao fútil, ao superficial, mas ainda mais em 2014, quando a gente estava tateando esse universo para tentar entender quem eram aquelas jovens falando sobre moda, rompendo o espaço dos profissionais, dos jornalistas profissionais. Então, a conversa que eu vou ter hoje com vocês, ela está baseada nessa pesquisa, que começa em 2014 e segue até hoje, com a diferença de que eu venho ampliando essa amostra e não olhando só para o universo da blogosfera de moda. E aí eu acho que quem está aqui, a primeira coisa que pensa, quando pensa em influenciadores digitais, é provavelmente algo parecido com isso aqui. Eu sempre compartilho essa imagem nas minhas falas, porque eu acho que a gente costuma associar a imagem do influenciador digital àquela pessoa que compartilha a própria vida, alguém que fala de si o tempo todo, ou alguém que não trabalha, né, com atuação no digital, que não trabalha com audiovisual. A gente levou muito tempo para perceber que é de fato uma atuação profissional, mas esse é o estereótipo do influenciador digital. O que acontece é que, muito por conta da pandemia, a gente tem visto um outro cenário relacionado à influência. Um cenário que questiona o papel do influenciador digital, um cenário que questiona o lugar das celebridades. Então, em 2020, a gente começa a ver um movimento de questionamento em relação aos influenciadores e, na verdade, uma reivindicação para que influenciadores digitais se comprometessem mais com uma discussão política por conta da pandemia, pensando numa discussão política por conta de uma questão de saúde pública, mas também pensando, nesse momento, no Brasil, como era importante se posicionar. Então, a gente vê a mídia questionando o posicionamento dos influenciadores digitais e a gente vê os públicos dos influenciadores também reivindicando por posicionamento. Não sei se vocês acompanharam essa hashtag, por exemplo, que era uma hashtag que é uma alusão a guilhotinar as celebridades por conta do momento do conteúdo de ostentação, que muitos influenciadores, e aí as influenciadoras de moda e beleza, sobretudo, insistiam em continuar fazendo, apesar de todo o contexto de pandemia. Então, a gente tem esse cenário estereotipado relacionado à influência digital, de repente um cenário de contestação, até a gente chegar em um momento em que a gente reconhece a importância do papel dos influenciadores digitais no debate político. E para quem vem estudando influenciadores já há muitos anos, é muito curioso a gente perceber como as pessoas se surpreenderam com, por exemplo, o impacto do posicionamento da Anitta, uma grande celebridade, na decisão de voto de muitos jovens. Ou é muito curioso perceber como as pessoas se surpreenderam com o impacto dos influenciadores pedindo para que os jovens tirassem o título de eleitor, aqueles com 16 anos, e como isso teve uma resposta muito positiva desses jovens. É curioso pensar nisso, e espantoso para quem estuda influenciadores digitais, porque desde sempre a gente reconhece que a influência digital tem a ver com a possibilidade de colocar debates em circulação, tem a ver com o acúmulo de certos tipos de capitais que conferem legitimidade a esse sujeito que anuncia. Não tem só a ver com como é que ele me faz comprar alguma coisa. E isso ficou claro nessa pesquisa publicada em 2022 sobre juventudes e democracia na América Latina, pelo Instituto Illuminati, em que eles apontam que os jovens no Brasil
se iniciaram na discussão política por conta de influenciadores digitais. E quando eu falo isso, talvez a gente possa pensar que esses jovens tenham entrado em contato com discussões como aquelas encabeçadas pelo Felipe Neto, ou por influenciadores que falam de política, à direita, à esquerda. Penso aqui na Sabrina Fernandes, por exemplo, uma influenciadora que fala de política, mas não. Esses jovens relataram que eles se iniciaram na discussão política por conta de influenciadores de lifestyle. Eles dizem nominalmente que influenciadores como Juliette, uma ex-Big Brother, foi uma das influenciadoras que fez com que eles entrassem em contato com discussões políticas pela primeira vez. Eles nomeiam também influenciadores como a Jut Jut, que por anos foi uma web celebridade, enfim, também é apontada como uma influenciadora que incentivou uma discussão sobre feminismo no universo desses jovens. Essa pesquisa é muito interessante porque ela revela para a gente como há uma indissociabilidade na percepção desses jovens em relação ao conteúdo que esses influenciadores publicam. Então, eles estão tanto falando da própria vida, quanto, de certa maneira, impactando em outras questões que a gente tinha perdido de vista lá atrás. E a gente perdeu de vista muito por conta de um esvaziamento na compreensão do que é um influenciador digital. O termo influenciador digital surge no Brasil em 2014. E é um termo que vem, a gente traz, né, esse termo dos Estados Unidos, o influencer, o digital influencer, mas ele chega no Brasil porque ele é a saída possível para nomear as práticas multiplataformas dos antigos blogueiros. Então, em 2014, a gente tem um cenário, as blogueiras de moda encabeçam esse cenário, a gente tem cenário de blogueiros que não têm blog, youtubers que são chamados de blogueiros, snapchatters que recebem o título de blogueiros. Então, o título influenciador digital, ele dá conta dessa atuação multiplataforma. Mas é um título que esvazia a noção de influência. Porque é um título que, primeiro, associa a influência ao impacto no consumo material. Ou seja, é influenciador quem me faz comprar alguma coisa. É influenciador quem faz publicidade com uma marca. Isso faz com que a gente, e aqui eu estou pensando públicos, pensando no que os autores da linguagem vão falar em relação ao discurso circulante. Então, há um discurso circulante em relação aos influenciadores digitais que vai versar, que vai contemplar essa ideia de que a gente é influenciado a consumir. E é esse o limite da influência desses sujeitos. O que as eleições mostraram, e não só isso, o que a pandemia mostrou é que essa tal influência ela é muito mais complexa, é resultado de processos de legitimação pelos quais esses influenciadores passam. Então, essa é a primeira grande questão. A gente tem um termo que é fortemente ligado a uma conotação mercadológica, num consumo relacionado ao material, e a gente deixou um pouco de lado essa discussão mais ampla do que vem a ser influência, que tem a ver, inclusive, com algo que a professora Daniela apontou na fala dela. Tem a ver com acúmulo de capital. Que capital é esse que o influenciador digital, e aqui eu estou pensando capital a partir do Bourdieu, que capital é esse que esse influenciador acumula que permite que ele ocupe um espaço de distinção e de prestígio, que permite que Jut Jut seja porta-voz do movimento feminista e não uma feminista mobilizada num grupo, ou um braço feminista de um partido político, ou não uma professora de feminismo, mas a Jut Jut. Que acúmulo de capital é esse? Talvez a gente possa apostar num capital social que se evidencie, se materializa nas conexões que ela faz nas redes sociais, curtidas, seguidores, likes. Talvez tenha a ver com capital cultural, que não tem necessariamente relação com aquele paradigma do expert, sobre o qual o Jenkins fala, que todo mundo precisa acumular para poder falar. Ou seja, existe uma lógica social que confere crédito a alguns influenciadores digitais. E esse crédito tem a ver também com a relação que é vista como menos hierárquica, mais horizontal, mais lado a lado, que também tem a ver com as discussões que a professora Daniela apontou quando ela falou de câmera subjetiva e o uso dessa lógica da câmera subjetiva nas plataformas de vídeo. Uma impressão de proximidade, de autenticidade, de uma lógica horizontalizada. Aquele diálogo lado a lado que me permite reconhecer na Jujute uma melhor amiga, uma líder
de opinião. Então, a lógica da influência não está restrita à possibilidade de ser um garoto propaganda de uma marca, mas, como brilhantemente define a Crystal Abdin, a ideia da influência tem a ver com a possibilidade de amplificar alguns tipos de discurso, suprimir outros tópicos. A Crystal Abdin é uma pesquisadora referência máxima nos estudos sobre influenciadores digitais, baseada na Austrália, e uma das definições que ela traz tem a ver com como é que influenciadores têm um poder de mobilizar discursivamente a opinião, a discussão pública, e como é que eles podem, em certa medida, amplificar um certo tipo de discurso. E aí a gente poderia pensar em influenciadores terraplanistas. Como é que eles amplificam um discurso que é anticientífico e como é que, na mesma medida, eles suprimem o discurso da ciência. E os influenciadores fazem isso o tempo inteiro. Amplificam e suprimem discursos distintos, por conta de habilidades que têm a ver também com um tipo de capital relacionado a lógicas algorítmicas, a um acúmulo de uma expertise que tem a ver com reconhecer o funcionamento das plataformas. Algo que às vezes falta em outros campos que também disputam essa visibilidade midiática que os influenciadores detêm. Em alguns trabalhos, e aqui eu estou colocando referências, mas a gente pode trocar depois no final da nossa conversa, também fiquem à vontade para usar o chat aqui, que depois eu posso responder, enfim, individualmente. Eu também costumo definir influenciadores como aqueles que estimulam debates e agendam temas. Ou seja, eles têm relação com a ideia de estimular a compra, mas eles também são responsáveis por agendar debates na opinião pública. A gente pode pensar desde o influenciador que pensa política, até uma influenciadora como a Nathalie Neri, uma menina jovem, estudante de ciências sociais, que de repente se vê falando sobre questões raciais no YouTube e se coloca num lugar de formadora de opinião e, na verdade, é vista como formadora de opinião pela sua audiência. Ou seja, ocupa esse lugar de alguém que agenda debates e, na lógica do influenciador, do líder de opinião, do formador de opinião, se vê num lugar como alguém que democratiza algumas pautas, que traduz algumas discussões. Exatamente como faziam as blogueiras de moda lá atrás. A gente pensa em blogueira e pensa em futilidade, mas elas foram responsáveis por democratizar um assunto que era ainda mais elitizado do que agora, em 2023. Elas eram responsáveis por traduzir uma moda que só estava na passarela e só estava na Vogue. Então, esse lugar de tradutor das dinâmicas sociais também é um lugar do influenciador digital, que aqui coloco o exemplo da Nathalie por predileção mesmo, acho que é interessante de olhar. Inclusive, não comentei aqui, mas estou colocando imagens de influenciadores que eu acho que são legais a gente acompanhar, especialmente para quem tem discutido política, enfim. Então, quando eu trouxe o problema do termo influenciador e esse estereótipo em relação ao termo do influenciador, eu tenho certeza que quando eu falo influenciador, vocês não pensam no Tucumã Pataxó, por exemplo, que é alguém que usa o Reels brilhantemente no Instagram, pensando como ele pode discutir questões indígenas, questões políticas da causa indígena, via visualidade, via audiovisual. Então, não é a primeira imagem que a gente tem do influenciador digital, tenho certeza. Bem, para além dessas definições e da ampliação da ideia do que vem a ser o influenciador digital, eu recorro mais uma vez a Crystal Abdin e a um conceito que ela traz, que é o de influenciador minoritário. E aqui eu coloco como exemplo a Mariam Chami no TikTok. A Mariam Chami é uma influenciadora muçulmana que vive no Brasil, é brasileira, na verdade, não vive no Brasil, é brasileira. E a Mariam é uma influenciadora que fala da própria vida. Bem, a gente está falando de influenciadores digitais, então a gente tem a ideia da câmera subjetiva aí, ou que a gente poderia chamar do imperativo da autenticidade, essa convocação para que os influenciadores sejam autênticos, que vem de um suposto desenho horizontal das plataformas, esse desenho democrático da inauguração do digital. Então, os influenciadores herdam essa lógica, essa dinâmica pessoal. Portanto, a Mariam fala da própria vida, mas a vida da Mariam é uma vida política, como as nossas vidas são, sobretudo porque ela é uma mulher muçulmana no Brasil, uma religião que não chega a 1% da população brasileira, mas ainda assim uma religião que faz parte da cultura nacional. Então, a Mariam se encaixaria no que a Crystal Abdin define como influenciador minoritário.
Influenciador minoritário para a autora é um influenciador que se envolve em pautas sociais ou em questões políticas, especialmente porque ele faz parte de um grupo considerado minoritário ou socialmente invisibilizado, e a partir do humor, outro marco que a professora Daniela apontou na fala dela, a partir do humor, esses influenciadores são capazes de conversar com pares que naturalmente não estariam naquele primeiro círculo, naquela primeira comunidade autocentrada dos influenciadores digitais. Então, o influenciador minoritário é aquele que faz brincadeira, que conta uma piada, mas que está, em certa medida, discutindo política e conseguindo alcançar novas audiências justamente pelo humor. Porque, de outra forma, talvez não conseguisse chegar em audiências diferentes. Talvez ficasse eternamente naquela lógica de câmara de ecos que a gente conhece das lógicas algorítmicas das plataformas. A Marian não é o único exemplo de influenciadores minoritários, pensando nessa perspectiva do humor e da paródia, que é algo que a gente vê com muito mais frequência no YouTube, por exemplo, o uso da paródia, da brincadeira, da música. Então, a Marian não é a única influenciadora que faz isso, o próprio Tucumã Pataxó, que eu mostrei, também é, mas eles têm essa intenção de conseguir discutir questões políticas, abraçar pautas sociais a partir do humor, uma linguagem que performa bem, digamos assim, nas plataformas de vídeo. E aí eu mostro isso tudo para vocês e talvez possa surgir a questão se isso é política mesmo, se a gente está falando de ação política. E aí, bem, a gente tem alguns caminhos para entender se o que os influenciadores digitais fazem é política ou não é. Aqui eu trago mais um exemplo do TikTok, do Iago Soares, um comunicador político sensacional que fala de política, de comunismo, de socialismo, apresenta um viés da esquerda para pensar questões sociais. E olhando para o Iago, a gente pode pensar a partir dos tecno-otimistas, né, os entusiastas digitais, que vão discutir o espaço das plataformas como um espaço de suposta autonomia, e não só isso, um espaço de disputa e um espaço de articulação de um contrapoder. Acho que o Redes de Indignação e Esperança é um livro que aponta muito para isso. Como é que numa lógica de poder há sempre coerção e disputa pela mente das pessoas, palavras do Manuel Castells, e como é que numa dinâmica de contrapoder há uma tentativa de construir novos significados em relação à política, em relação ao bem-estar social, e como isso está em disputa. Portanto, o digital se vê como um lugar para construção, para uma circulação de discurso em vistas de uma organização de um contrapoder. Então, a gente pode olhar para isso de forma positiva, uma circulação discursiva que se vê com o fim de chegar nessa lógica do poder, ainda que não tenha a intenção de necessariamente disputar espaços no Estado, no governo, mas circular novos discursos em relação a isso. Mas a gente também pode olhar para os influenciadores a partir de uma outra perspectiva, dos tecno-pessimistas ou dos críticos do digital, que vão chamar os influenciadores e as feministas da internet de ativistas preguiçosos, ativistas de sofá, vão dar o nome de Slack activism para essa performance de virtudes. E aqui eu estou usando expressões da Clark Parson, que é uma autora que vem discutindo o movimento Me Too, e ela aponta como é que, e muitas vezes, sinalizar uma virtude política não passa de uma sinalização de virtude política que coloque em risco ativistas, não tem impacto concreto na discussão política e gera só vigilância quando a gente pensa num desenho político, né? Então eu evidencio uma virtude e eu sou vigiado ou punido ou acompanhado pelo poder, né? Pensando no desenho do Brasil nos últimos anos, por exemplo, né? Mas eu gosto de pensar num caminho do meio, um caminho do meio que vem sendo defendido, ao invés de pensar nos tecno-otimistas ou nos tecno-pessimistas, gosto de pensar num caminho do consumo de ativismo, uma discussão teórica que vem sendo feita pelas professoras Isabela Domingues, da Universidade Federal de Pernambuco, e Ana Paula de Miranda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que elas vão falar que a gente pode pensar ativismo numa lógica de consumo. Se por muito tempo a gente sempre entendeu o consumo como diametralmente oposto à discussão política, a gente pode reconhecer que há um meio do caminho
entre o consumidor que é ativista, portanto, que finca a sua prática numa mudança social, e aquele consumidor que é um consumidor de ativismo. E a gente até pode relacionar com o começo da conversa, quando a gente pensou no estereótipo da noção de influenciador sempre ligado ao consumo. Pode ser que essa ligação ao consumo também esteja no consumo de um discurso ativista. Talvez não orientado para todas as ações sendo ativistas, não orientado no chão de fábrica ou no campo de batalha ativista, mas um consumo de ativismo que tem a ver com aquela discussão do contrapoder, que eu indiquei do Manuel Castells, em que buscar por construção de novos significados também faz parte de uma discussão política, de acordo com o autor. Um pouco mais dessa discussão, eu faço um texto, que deixo aqui também como indicação para vocês, em que eu vou discutir se é possível que as blogueiras de moda falem de política. E aqui estou falando de blogueiras de moda mesmo, como a Carla Lemos, que eu mostrei em alguns exemplos anteriores. E acho que é algo que a gente pode pensar nesse cenário, que se evidencia, que fica cada vez mais claro, é que há outros fins possíveis nas dinâmicas do digital, quando a gente pensa nos influenciadores, que não só o consumo aspiracional, não só a produção de conteúdo de ostentação. A generalização desse tipo de performance dos influenciadores acaba excluindo possibilidades múltiplas de consumo simbólico, inclusive o consumo de ativista, o consumo de ativismo. Afinal de contas, o consumidor de ativismo se inspira no ativista e, em certa medida, consegue colocar em circulação um discurso que tem a ver com política no TikTok, no Kawaii, no Twitter, no YouTube. Então é isso. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui. Obrigada, professora Issaf. Eu acho que essa proposta de olhar para esses influenciadores, né, trazendo o bordão da TV, quem são, do que se alimentam, como vivem e o que fazem, né? Então, essa proposta do consumo de ativismo, a gente está vendo muito, né, como presente nas redes sociais. Você traz dados empíricos que nos mostram isso. Quando você estava falando, eu pensei muito na Maria Bopp, que se aproveita dessa estética do que as pessoas entendem como blogueirinha de moda, mas traz um discurso ácido, uma análise crítica dos aspectos políticos, né, brasileiros. Eu acho muito interessante. Muito obrigada. Creio que vai atiçar aí o debate para daqui a pouco. Então, eu gostaria de chamar, então, nosso último palestrante da noite, o Dr. Newton, que é doutor em comunicação pela UFPR, com tese defendida recentemente, né, sobre a atuação de youtubers bolsonaristas. É membro dos grupos de pesquisa, comunicação e participação política, o COMPA e o CUPAD. É também jornalista especializado em tecnologia. Obrigada, Newton. Oi, Cris, boa noite, muito obrigado pela apresentação. Primeiro, então, boa noite para o pessoal que está acompanhando a mesa, as professoras Issaf e Daniela. É uma enorme satisfação representar o Compad aqui nessa conversa, fazer parte desse evento, que eu espero que seja a primeira de muitas edições. Objeto de pesquisa para isso não falta, pelo contrário, como a gente viu aqui, só cresce. Para conversar um pouco hoje, eu vou trazer um recorte, um desenvolvimento da minha tese de doutorado que foi defendida agora em março. E nessa pesquisa eu estudei, a partir principalmente da retórica, os vídeos de alguns dos principais vlogueiros bolsonaristas, né, da direita, ou ex-bolsonaristas ainda da direita, nos anos passados, anos de 2019 a 2021. Com isso, eu tive um panorama um pouco mais geral da atuação desses criadores de conteúdo, e foi muito legal ter as falas das professoras antes, porque muita coisa abate, muitos temas se encontram, com a ideia sendo, principalmente no meu caso, observar a construção argumentativa, a persuasão desses influenciadores, desses analistas políticos, especialmente no vlog, que é um gênero muito, muito próprio de vídeo e que cabe muito bem em um conteúdo que é altamente opinativo, que é altamente, né, com potencial de influenciar muito alto. E pegando um pouco já de carona na fala das professoras, eu me interesso muito pelos influenciadores que começam da base, né? O youtuber ele pode ser um parlamentar já ativo, pode ser um jornalista com uma carreira de anos,
mas ele tem essas figuras individuais que começam como espectadores, que começam como audiência e que se veem tentados a criar o próprio conteúdo, a ligar a sua câmera, a criar o seu canal e a partir dali conquistar, por que não, dezenas, centenas de milhares, até mais de 1 milhão de seguidores, ela mesma virar uma microcelebridade, uma pessoa relevante nesse microcosmo. E em quase todas as vezes em que eu apresentava essa minha pesquisa ao longo dos últimos 4 anos, sempre vinha o questionamento do que eu estava estudando o YouTube, que é uma rede social de vídeo, e que faltavam elementos na minha análise do ponto de vista mais visual, faltavam variáveis que analisassem o ponto de vista imagético. Eu até tinha algumas variáveis de imagem, tenho elas, mas claro que eu acabava pendendo um pouco mais para o texto, para o roteiro, né? Que não é um roteiro, às vezes é falado mais espontâneo, mas que eu, né, tinha ali escrito o que acontecia. E se tem um conselho, então, que eu posso dar aqui já de cara, é que o pesquisador de rede social em vídeo não pode se esquecer dessa parte visual. É muito tentador a gente se debruçar nos títulos, nas descrições, né, no roteiro mesmo que é falado, mas ou então até numa análise de conteúdo mais só temática mesmo. Mas dar esse passo para a imagem, que é mais trabalhoso, traz alguns desdobramentos que são muito legais. E agora eu tenho essa oportunidade, eu tenho mais até esse tempo de me voltar para esses elementos visuais. E aqui, em especial, eu vou falar do cenário. Eu vou falar um pouco mais do fundo, o que está por trás da pessoa falando. E isso tem a sua importância, isso normalmente não está lá por acaso. O gênero que eu estudo é o vlog, que a Isaf falou um pouco, a Daniela também falou. É um gênero que é nuclear da história do YouTube. O primeiro vídeo da história do YouTube é um vlog, gravado ali de um dos cofundadores no zoológico, falando o que ele estava achando. E ele é um gênero que é muito marcado pela autenticidade. Então, já foi falado aqui, é esse fator de que o vlog ele é um vídeo honesto, ele é um vídeo sincero, e ele é um vídeo que às vezes você simplesmente liga a câmera e grava. Então, você tem essa característica de que, puxa, eu poderia estar fazendo isso, e isso é muito bom. Quer dizer que a pessoa que está do outro lado da tela está sendo autêntica comigo, está sendo, né, eu vou acreditar, eu vou levar em conta a opinião dessa pessoa. Tem vários gêneros possíveis por meio desse formato, né, desde análises sobre temas variados, tutoriais de maquiagem, vlogs mais externos que vão ter uma produção mais elaborada, ou simplesmente desabafos, né? O vlog é videolog, ele é um diário em vídeo, ele é um relato em vídeo. Você pode simplesmente ligar a sua câmera e falar sem um tema definido, né? Você não precisa ter isso na sua apresentação. E ele tem essa aparência de simplicidade. O seu fundo ele pode ser uma parede branca, como é o meu caso aqui, mas ele pode ser também o quarto do vlogueiro, o quarto do youtuber, e isso aumenta a sensação de autenticidade. Puxa, a pessoa está ali no quarto dela, um espaço bastante privado, um espaço bastante pessoal, e está compartilhando um momento comigo, está criando essa conexão, né, esse momento que é assimétrico, mas que ele está olhando diretamente para a câmera e eu estou olhando diretamente para a tela. Isso estabelece ali uma conexão entre essas duas figuras, cria essa conexão intimista, e o vlog tem essa característica extremamente opinativa. O vídeo normalmente tem uma carga opinativa, analítica muito forte, e claro que a gente pode utilizar isso na política, a gente vai acabar vendo isso muito nos analistas da política. Só falando rapidamente, então, da minha pesquisa original da tese de doutorado, eu analisei 262 vídeos de 29 canais e com 21 temas de relevância da política nacional entre 2019 e 2021. Não cabe agora eu mostrar muito pouco isso, mas foi essa pesquisa que me motivou a fazer esse desdobramento para os cenários de fundo. Então, só passando rapidamente para algumas das minhas conclusões, os vlogs de política dos vlogueiros conservadores, eles têm sim essa criação de uma imagem de simplicidade e autenticidade, apesar de eles serem vlogueiros de política, que é um tema que, de novo, voltando ali para as vlogueiras de lifestyle da professora Isaf, os de política não vão ser simples, será? Não sei. Não, eles passam também esse ar de simplicidade, eles passam também esse ar de autenticidade, eles utilizam o vlog em todas as suas características fundamentais. Como característica argumentativa, eles vão usar muito autoridade também. Então,
eles vão utilizar muito a figura de influenciador que eles constroem em torno de si mesmos e uma autoridade que é construída do vlogueiro para o vlogueiro. Então é o youtuber se colocando em uma posição de autoridade falando, confia em mim, eu vou explicar para você o que está acontecendo nesse cenário político, eu vou desenhar para você compreender, nós vamos analisar juntos os fatos e chegar a algumas conclusões. A parte sentimental opinativa, que é muito utilizada nos vlogs, traz muita convocação para ação, mas é por sentimentos muito pessimistas. A estrutura racional argumentativa, então a questão mais lógica desses discursos, ela é mais fragmentada, ela é mais plural, não existe ali uma concordância muito grande. Eles até concordam entre si, mas cada um tem o seu jeito de falar. Um vlog é muito pessoal, é muito intimista, e eles mantêm esse tipo de característica também na análise política, por mais que eles concordem ideologicamente. E a aplicação de estratégias de desqualificação é um adversário em comum. Aqui falando especificamente de política, muitos dos argumentos utilizados por esses vlogueiros, os que eu estudei, os conservadores, são de desqualificar alguém e não de enaltecer a figura com a qual ele concorda. Então, existe uma preocupação muito grande de você refutar argumentos, de você dizer que aquela pessoa não está qualificada para um cargo, ou aquilo que ela falou talvez não devesse ser levado em conta por causa do passado histórico dela, de uma fala anterior, enfim, de um ato do governo. E tem uma classificação de um autor chamado Werner, que eu utilizo bastante na minha tese, que é de caracterizar tipos de vlog. Ele faz ali uma tipologia bastante simples que ele acaba ensinando 4 grandes tipos de vlog que, se a gente for ver, se aplicam a qualquer gênero. Tem o de reclamação, que é rant no original, eu dei uma traduzida para facilitar, que é aquele vlog mais furioso, aquela pessoa que está mais visceral ali na fala. O vlog de reação, que é um Casimiro, vendo um conteúdo ao vivo, então comentando alguma coisa que acabou de acontecer, às vezes até com o conteúdo original no canto da tela. O de testemunho, que é a pessoa dando um depoimento de algo que ela testemunhou, até fazendo uma cobertura ao vivo, então mostrando a imagem do seu testemunho. E a confissão, que seria esse vlog mais de um desabafo, quase contando um segredo, na verdade, para milhares de pessoas, às vezes, mas contando um segredo, falando alguma coisa mais íntima. E eu crio na minha tese uma 5ª categoria, porque nos vlogs de política eu percebo muito que os vídeos eles trazem uma análise, eles tentam trazer um clima um pouco mais frio, um pouco mais analítico, um pouco mais de observação de fatos e, claro, de emissão de opinião. Mas voltando a falar das imagens, o poder das imagens está no impacto emocional que elas podem ter. Elas podem ter várias funções importantes. Tem um autor ali, o Chiu, que ele vai elencar 10. Eu não vou falar de todas aqui, eu não vou nem elencar todas aqui. Mas olha quantas possibilidades as imagens têm de impactar uma pessoa por meio de um vídeo. Você pode usar ela no seu argumento, você pode ajudar a agendar um tema por causa dela, você pode usar o seu cenário ou algum elemento na tela que não seja você na dramatização. Você pode usar sua própria performance na dramatização. Então, muitas possibilidades de você usar o visual na política, mesmo em um vlog que pode ser consumido, por exemplo, sem imagem. O vlog, normalmente, ele tem uma câmera estática, O vlog, normalmente, ele tem um visual ali que muda pouco, até mesmo com o passar dos anos. Então, você pode escutar o vlog enquanto você está fazendo alguma outra coisa, mas o visual dele ainda vai trazer uma mensagem. E a retórica está dentro desse visual. A retórica envolve a performance, a retórica, a persuasão, a capacidade argumentativa de convencimento atua nessa reunião e nessa distribuição de significados. O cenário que eu coloco atrás de mim quer dizer alguma coisa. Às vezes a minha peça de roupa quer dizer alguma coisa, os acessórios que eu estou usando querem dizer alguma coisa. As coisas na tela que vão aparecer aqui enquanto eu falo, que pipocam aqui do meu lado enquanto eu falar, vão dizer alguma coisa assim, não é por acaso, por mais que tente parecer por acaso, por mais que tente parecer aquela questão da simplicidade que eu falei. Então, o que o influenciador estaria dizendo sobre si mesmo aos seus seguidores? Não com palavras, mas em termos de informações visuais. Como eu falei, o cenário, o enquadramento, às vezes, também quer dizer muita coisa, a iluminação quer dizer muita coisa, e pode trazer algumas respostas, pode trazer alguns potenciais de significado que vão ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor esse vídeo. Quem fala de vlog diz que o vlog ele é uma ressignificação do quarto em si. Como eu falei ali de novo, é um espaço privado, normalmente é no quarto, Claro, pode não ser,
mas é uma transformação desse lugar de descanso, desse lugar de lazer, desse lugar de moradia, para um cenário de comunicação, para um cenário de transmissão, para um cenário que é como se fosse uma chamada do Zoom, você que é o influenciador ali, por mais de novo, que seja uma comunicação assimétrica. É um cenário fixo, normalmente, de poucas distrações, ou então muitas propositais, e que vai variar o mínimo possível, às vezes até ao longo dos anos. O influenciador ele acaba construindo ali quase como uma característica dele ter sempre aquele fundo, né? Quando ele muda, os seguidores eles acabam comentando, olha, mudou o fundo ali, o que aconteceu, enfim. Muitas vezes um cômodo na própria residência, não sempre, como a gente vai ver, e falas, expressões e outros traços visuais podem ser parte dessa enunciação do conteúdo. Sejam eles improvisados, previamente ensaiados ou propositais. Muita coisa que a gente pode achar que está ali por acaso, acidentalmente, na verdade foi muito bem pensado. Falando então novamente da minha pesquisa, naqueles 262 vídeos que eu analiso na minha tese, o que eu encontrei de mais cenário? Quais eram os cenários mais frequentes nesses vlogs de política conservadores que eu analisei? A maioria absoluta, massiva dos vídeos tinham o cenário caseiro doméstico. Vou colocar ali alguns exemplos depois, mas tinham ali aquele cenário que é um quarto, que é uma sala, que é um espaço da sua casa, um espaço da sua residência. Uma quantidade ali muito abaixo de escritório e biblioteca, muito comum porque a gente está ali, inclusive parte do meu corpus é do momento de pandemia, então você está ali trabalhando de casa, você está ali montando seu negócio em casa, você está estudando de casa, é um escritório, é uma biblioteca, tem uma escrivaninha, enfim, vira um tema quase padrão. Uma parede monocromática, como a que eu estou usando agora, uma ilustração, que pode ser uma parede monocromática, aliás, pode ser um quadro ou que pode ser um chroma key projetando algum tipo de imagem bem destacável. Uma redação ou estúdio, que é você simular um programa jornalístico, simular uma redação de telejornal, simular um estúdio de programa. E tem muitos vlogueiros que fazem isso para gerar aquele sentimento de autoridade, como se você estivesse assistindo um programa de jornalismo alternativo. Aliás, foi até a professora Daniela que me sugeriu colocar isso na tese e eu tive resultados bem legais em relação a essa variável. E o cenário externo, muito menos utilizado, dá muito mais trabalho, tem muitas condições técnicas que você precisa controlar. Você não tem nem a capacidade de ver o texto, enfim, de ter todo o controle. Muito, muito menos usado. Aqui alguns exemplos desses cenários que eu estou comentando. Então, cenário caseiro doméstico, sempre vai ter ali uma plantinha, um sofá, a cama da pessoa, uma mesa, a cozinha, enfim, alguma coisa para destacar que você está ali na casa, ele é uma pessoa como você, ele está criando esse sentimento de conexão muito baseado nessa, né, em ele ser reconhecível. Às vezes está assistindo num cômodo que é muito parecido com o dele. O cenário de biblioteca e escritório, que normalmente vai trazer ali uma grande coleção de objetos e de livros, traz ali um profissionalismo, traz um critério ali de estudo, talvez, em relação ao tema. A parede monocromática, às vezes sem muito sentido, sem muito significado. Uma ilustração que vai ter algum significado, muito possivelmente. O estúdio de redação, como eu falei, né, a mimetização de um programa jornalístico, de um programa mais profissional. E o externo, muito, muito menos utilizado, dá muito mais trabalho, mas gera aquela característica do testemunho. Então é um conteúdo também bem autêntico, porque é uma coisa que está sendo coberta ao vivo. E os cenários eles trocam relativamente pouco ao longo do tempo. Entre 2019 e 2021, nesses vídeos que eu analisei, a linha azul dá para ver quantas vezes em relação ao total de vídeos os cenários foram trocados. Então, claro, os youtubers ali que têm mais de 20 vídeos, por exemplo, trocam muito pouco de cenário. Isso em 3 anos, que é uma janela de tempo bastante considerável. Então eu fiquei bem surpreso em ver que o cenário fixo é uma realidade, né? Você criar esse clima de familiaridade mesmo, de estar quase sempre gravando no mesmo lugar, acaba sendo muito utilizado por essas pessoas. Às vezes mudam alguns elementos, aparece um quadro novo, aparece um móvel diferente, a iluminação tem alguma coisa trocada, ou então tem um vídeo que está de um jeito e daí já volta para o cenário tradicional, mas as variações elas são relativamente pequenas. Essa preferência pela manutenção de um cenário só ou de poucos cenários é uma realidade, pelo menos entre meu corpus. E o que eu quero observar então no cenário? É esse potencial de significado. Eu não entrevistei essas pessoas para saber qual era a intenção delas em montar o cenário daquele jeito. Elas não falam ao longo do vídeo qual era a intenção delas em colocar aquele cenário. Então é um potencial de significado. O que representa aquilo, quais são as possibilidades
de interpretação que eu tiro daqueles elementos. Então, eu faço uma análise dessa minha base de dados, primeiro com uma observação e uma descrição, e depois identificando alguns elementos em comum e encontrando esses potenciais. Vamos lá, então. Aqui só uma pequena montagem para mostrar a grande variedade de cenários que você tem para analisar. No final das contas, eu fiz 102 capturas de tela que foram em cenários fixos. Uma variação ali de 38 por 9, né, de 38,9% em relação ao meu corpus total. Não é uma variação, como eu falei, relativamente baixa entre os youtubers que têm uma quantidade grande de vídeos, mas alguns youtubers acabam variando um pouco mais. E os potenciais de significado que eu identifico são esses que estão aqui do lado. Livros, decoração caseira, a autoridade como youtuber, o patriotismo, a logo do canal, quadros e fotos, equipamento audiovisual e estética gamer musical. Vamos passar por cada um deles rapidinho. Começando pelos livros. É muito difícil você identificar quais são os livros que estão no cenário de fundo de um vlogueiro, de um youtuber, por vários motivos. Às vezes está desfocado, daí não tem jeito, é um desfoque proposital para você, né? É um critério audiovisual para você focar na figura do vlogueiro. Às vezes está muito distante, então por mais que a capa esteja virada para frente ali, a distância da cadeira para a biblioteca ali atrás está muito longa, muito distante, eu não consigo enxergar direito o que é, ou simplesmente você não consegue ler a lombada, ler o que está acontecendo. Mas alguns livros são sim reconhecíveis e eles atuam quase como sugestões de leitura, porque eles estão normalmente ideologicamente alinhados com essas figuras. Você tem bastante Olavo de Carvalho ali, né? As lombadas dos livros dele são bem reconhecíveis, aquele azul e aquele vermelho. E são as obras que mais se repetem, pelo menos as que a gente consegue identificar. Tem uma outra obra pop ali, um Harry Potter, mas são bem raros. Tolstói aparece com 2 dos youtubers, 1984 aparecem mais de youtuber, alguns livros de autoajuda também aparecem, mas os livros eles estão normalmente ideologicamente alinhados, é quase como uma sugestão de leitura mesmo para você terminar o vídeo e ver o que eles estavam lendo. A questão da decoração caseira, como eu falei, você vai ter esses objetos que vão criar uma identificação em relação a quem está assistindo, né? Puxa, eu tenho um igual na minha casa, eu tenho um parecido na minha casa, esse é um criador de conteúdo autêntico. A questão de autoridade do YouTube aqui é muito interessante, porque vários desses vlogueiros têm as placas que o YouTube manda em relação a quando eles atingem uma determinada quantidade de inscritos no canal, e eles obviamente vão ostentar isso, né? É um motivo de orgulho para qualquer um que mantém um canal na plataforma, mas você exibir isso vai gerar uma autoridade para si mesmo. Vai falar, olha, eu tenho isso aqui, você tem que me ouvir por algum motivo, então olha quanta gente está me ouvindo, né? Escute o que eu tenho para falar. Tem até alguma questão aí de conivência do YouTube em relação a certos conteúdos, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Tem a questão das logos de identificação do canal. Cada um desses canais tem uma logo que fica no canto da tela. E isso é uma forma de construção de marca muito grande. Às vezes o nome do canal é o nome da pessoa, às vezes é um nome mais inventado. E isso é muito importante porque o vídeo ele pode ser baixado e divulgado no WhatsApp, no Telegram, em outra rede social, mas a logo do canal vai estar sempre ali. Itens patrióticos, então, você está construindo um vídeo com base na sua ideologia, com base nas suas preferências. Isso só reforça como esses vídeos dos blogueiros conservadores são voltados para conservadores já também. Muito dificilmente você tem elementos no cenário, no fundo, que vão tentar, por exemplo, que seriam voltados para alguém de esquerda. Você tem a questão da estética gamer musical, que aqui eu preciso me debruçar um pouquinho mais para entender, mas tem muitos elementos gamers, tem muitos consoles, tem muitos joysticks, tem muitos quadros, tem muita guitarra, tem um teclado, um piano ali jogado sempre. Isso ao mesmo tempo gera uma identificação com o espectador, mas pode ter mais alguma coisa de potencial de significado. A questão da redação do estúdio, como eu falei, né, essa tentativa de mimetizar um estúdio ou de mostrar que você tem equipamentos audiovisuais, que você domina aquela técnica. E, por fim, os quadros, as figuras, as fotos também passando um significado, dando esse tom político. O que a gente entende, então, por essa análise? O cenário, ele reforça, o cenário, ele integra a retórica do conteúdo, que é composta também pelo discurso, pelo que o youtuber está falando, e por elementos extra-texto, você colocar um tweet aqui na tela, um outro vídeo para reagir. A autoridade, eu sou vlogueiro, me escute. A autenticidade, eu sou como você, me escute também, estão presentes nesses elementos. Nem todos trazem uma variação de cenário ao longo dos anos, mais ou menos uma troca a cada 3 vídeos. A marca desse canal, o youtuber como uma marca, como uma microcelebridade, é bastante evidenciada.
Os elementos sugerem que o público é ideologicamente alinhado, então, com esse público conservador, pelo menos na minha base de dados. Não existe aquela tentativa de convencimento necessariamente. Há uma preferência por um cenário interno, seja ele real ou um chroma, né, projetado. Outros elementos podem ser identificados ainda a partir da performance dessas pessoas e dos elementos extra-texto em tela. E existe a possibilidade de comparação com vlogueiros de esquerda, porque eles também são vlogueiros, eles também vão ter o seu cenário, eles também vão ter a sua capacidade argumentativa. Enfim, gente, muito obrigado. Vamos para o debate e bom evento para todo mundo. Obrigada, Newton. Agora que apitou aqui o tempo, foi bem... Muito obrigada por falar bem dentro do tempo. Acho que você traz elementos ali para nos ajudar. A professora Daniela faz esse histórico e vocês dois ali, professor Issaf e o Newton, trazem os exemplos empíricos, né, as análises do campo. E agora a gente vai para essa parte mais do debate. A gente já tem um questionamento ali do Edson Andrade, que fala da mudança da disponibilidade dos dados pelas plataformas. Ele traz ali o exemplo do Twitter, né, de como é difícil acessar e coletar esses dados. Então, ele questiona qual que é a saída, como que vocês coletaram os dados para pesquisa. Acho que ali a gente pode primeiro passar para a professora Issaf, depois eu passo para você, Newton. Edson, eu vou, assim, falar um pouco da minha pesquisa, mas passar rapidamente para o Newton, porque eu acho que eu sou a pior pessoa para falar de coleta de dados, pelo fato de que eu sou analista do discurso. Então, é claro que eu posso fazer coleta de grande base de dados e analisar via grande base de dados, mas eu costumo trabalhar com outros tipos de excertos do campo. Então, por exemplo, na minha pesquisa, eu acompanhei 52 blogueiras de moda, ainda na época dos blogs, portanto, eu tinha uma materialidade bem diferente, né? E eu fazia análise dos textos que elas publicavam só quando elas falavam da profissão de blogueira, que não era muito frequente. Então, ainda que eu tenha acompanhado muitas blogueiras, 52 blogueiras, por 3 anos, o meu material final girou ali em torno de 150 postagens em que elas falavam sobre a profissão delas, porque o meu interesse era pensar a profissionalização da blogosfera de moda. Então, queria só apontar isso, mas eu acho que um pouco da minha experiência, o que eu poderia contribuir é pensar muito nesses recortes do campo, porque a amostra pode ter uma dimensão gigantesca. Agora a gente precisa reconhecer o que há de importante ali. Eu poderia ler 52 blogs e cada dia, cada blog publicava 2 textos diferentes, e isso fazer parte da minha amostra, mas não era isso que eu queria olhar. A minha grande questão era entender como se deu o processo de profissionalização. Portanto, eu vou olhar para blogueiras denunciando sobre a própria prática profissional. Não falou da atuação profissional, está fora da minha amostra. Então, acho que isso também é interessante. Às vezes, a gente pensando em tudo que a gente tem que colocar na nossa amostra, a gente também tem que pensar o que não entra nela, né? E justificar muito bem. Mas aí, sendo mais direta, Edson, eu te indico muito os trabalhos da professora Carla Montuori, que é professora na Universidade Paulista, que ela trabalha com redes, desenho de redes no Twitter, e ela é da comunicação política, tem olhado para esse fenômeno, acho que seria muito legal. Carla Montuori Fernandes, seria legal você entrar em contato com o trabalho dela e entender como ela faz essa entrada no campo. Espero ter ajudado de alguma forma. Edson, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente quer comparar a pesquisa do YouTube com outras redes sociais e os números de outras redes, eles podem assustar um pouco, né? Eu analisei 10 mil tweets, eu analisei 5 mil posts no Facebook, eu analisei 25 vídeos no YouTube. Como o professor Issaf falou, a gente não pode... são medidas muito diferentes, porque são plataformas diferentes, duração de conteúdo diferentes, e a coleta de uma quantidade muito massiva no YouTube reduz muito a nossa capacidade de análise, porque a gente tem que assistir esse conteúdo para poder analisar ele de fato, para poder compreender, para poder aplicar, enfim, o tipo de análise que você quer. Sobre a coleta de dados, tem uma ferramenta de você conseguir obter pelo menos os metadados, né, que são curtidas, comentários, visualizações, o link, datas de publicação, etc., que se chama YouTube Data Tools, que você coloca, ele baixa os comentários também, você coloca a ID do vídeo, a ID do canal, da playlist que você quer, e ele te dá alguns dados de saída que você pode ler no Excel, e é muito, muito, muito útil. Funciona ainda, né?
todo dia você tem que agradecer que ainda está no ar, que a Google ainda permite que a gente use esses dados. Mas ele é uma ferramenta que é um primeiro passo, né? Não é uma pesquisa definitiva só utilizando essa ferramenta, mas é um passo muito bom. Tem muita gente, tem algumas pessoas que fazem ali uma raspagem de dados pelo YouTube em Python, mas eu entendo menos 10 de programação, não consigo dar esse passo. Os corpos que eu trabalho são mais reduzidos também para eu poder fazer o uso de software de raspagem possível, no caso do YouTube. Mas o YouTube Data Tools, ele é essa possibilidade grande, você utilizar algum serviço que possa, por exemplo, baixar as legendas, né, que faz a transcrição áudio-texto, também é muito importante para você ter isso em forma de documento de texto, para poder, talvez, fazer uma análise de conteúdo, uma análise de discurso, pode ajudar, existem alguns sites que fazem isso. E baixar vídeo de forma sistematizada, eu também não conheço, mas existem alguns serviços. Eu uso um chamado Atube Catcher, posso escrever nos comentários depois, que você também coloca o link ali, ele baixa na hora. Isso é muito importante por questão de preservação, porque o YouTube ele é uma rede social que ele é extremamente volúvel, né? Um dia você abre lá o link que você tinha ontem e o vídeo pode não abrir mais, seja porque o YouTube removeu ou seja porque o YouTuber decidiu tirar do ar e aí acabou, você não tem mais acesso a isso por ferramentas normais. Isso para uma pesquisa, eu morria de medo todo dia que isso fosse acontecer com o meu corpus, então salvar o mais rápido possível. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Newton. Professora Daniela, tem alguma coisa a acrescentar nesse tópico? Não, eu só queria sugerir que tem também serviços, né, que você pode, ou pagos, ou então via instituições de ensino e pesquisa, né, via universidades, talvez possa conseguir também gratuitamente. Um dessas plataformas, desse serviço é o CrowdTangle, que tem essa possibilidade de fazer essas medições, tal. Também não é fazer coleta de dados no Twitter, também não é minha expertise, mas eu sei que tem vários laboratórios que trabalham também nessa perspectiva, né? Aqui mesmo na UFRGS a gente tem o LABIC, na UFRJ também tem um laboratório bem forte, né? Então, acho que são canais interessantes. Obrigada. Eu acho também que tem os cursos para raspagem R, né? Você aprender um pouco a lidar ali com o estúdio R, acho que talvez. E tenha também um amigo programador para chamar de seu, né? Acho que ajuda. Eu tenho o Joilson Barros tá explicando ali, professor Issaf, que ele está escrevendo um artigo que tem o objetivo de analisar os vídeos de uma influência de direita nas eleições de 2022. E aí ele gostaria de entender, que você fizesse um comentário sobre isso, né? Quais são as características de um influenciador digital? E ali, acho que em contraponto ao que é um líder de opinião a Lazarsfeld, né? Todo influenciador pode ser considerado um líder de opinião? E aí eu emendo com um comentário, você já explicou mais ou menos como fez a decisão por olhar para influenciadoras de moda, mas como que foi esse teu recorte? Por que não é mais fácil olhar, então, para uma Nath Finanças, para um nicho de influenciadores que já se preocupam com esse discurso político, né? Então, como que foi um pouco, né, de tanto dessas características de uma influência digital, como foi esse teu recorte, por favor? Maravilha, Cristiane. Bem, respondendo primeiro a questão do Joilson, eu vou te indicar uma leitura, inclusive, que em 2017 eu publiquei um texto na revista Comunicare, chamado Influenciadores Digitais, Conceitos e Práticas em Discussão. E nesse texto eu articulo 3 perspectivas para entender influenciadores digitais. A primeira delas é uma perspectiva bourdiana, a partir da teoria dos campos e a lógica dos capitais. A segunda é a perspectiva do crédito, em Charrodot, Patrick Charrodot. E a terceira é a noção de líder de opinião. Então, veja, né, é um texto escrito em 2017. Pode parecer que não faz muito tempo, mas em 2017, esse é um dos primeiros textos a falar de influenciadores digitais, dando nome para os influenciadores digitais, depois de muitos textos sobre youtubers, blogueiras, etc, etc, né? Não estou dizendo que isso não existia.
mas a gente pode olhar para os influenciadores, sim, como líderes de opinião, e acho que grande parte dos influenciadores se organizam a partir dessa lógica, porque pensar o líder de opinião tem a ver com reconhecer o lugar que o influenciador ocupa. Acho que isso é importante, que lugar ele ocupa na lógica midiática. Então, a gente tem a mídia tradicional, a gente tem o público final, e no meio do caminho tem alguém, o influenciador digital. Então, acho que olhar para esse lugar que o influenciador ocupa é uma forma de reconhecer que ele poderia ser entendido como um líder de opinião. Além disso, uma discussão importante para pensar líder de opinião é a característica horizontalizada do líder de opinião. Há líderes de opinião que vêm de uma lógica vertical, né? O Cruz é um autor no Brasil que vai falar muito sobre isso, sobre os líderes de opinião verticais e horizontais, mas há um acento nessa ideia do líder de opinião horizontal, aquele que emerge de um grupo social específico, muitas vezes emerge quase como um líder tácito, eleito ali de uma forma intuitiva, sem de fato uma eleição. Então, essas são características do líder de opinião. Ele é quase que um líder tácito desse grupo, eleito ali por conta das sociabilidades que se dão na rede. Ele é um tradutor da lógica da mídia tradicional, portanto, mídia tradicional, influenciador públicos, e ele está nesse lugar de alguém que coloca debates em discussão. Então, acho que olhar para esse lugar, o influenciador está entre a mídia e os sujeitos, ele ocupa um lugar de líder de opinião. Agora, o que a gente vai reconhecer é que há uma lógica de visibilidade midiática nas plataformas que também organiza os influenciadores ao redor do conceito de celebritização de si, que vai ter aproximação com os conceitos clássicos do Morin, de projeção, identificação. Então, é como se a gente pensasse aquele líder de opinião na lógica tradicional com uma camada de visibilidade midiática, porque os sujeitos são convocados a construir visibilidade midiática, mesmo líder de opinião. Né? Então, pode ser que esse líder de opinião se organize a partir de uma lógica projetiva, identificatória. Então, tem um combinado aí de questões. Acho que, pensando no seu texto, acho que é assumir uma perspectiva e tocar com essa perspectiva, né? Então, assumir uma perspectiva que é do líder de opinião, ou que é da lógica projetiva identificatória do Morin, ou que é a partir do crédito em Charrodot, a quem a gente confere crédito e por que a gente confere crédito, ou que tem a ver com a acumulação de capital no Bourdieu, quem é que acumula mais ou menos capital e por isso ocupa espaços de distinção. Então, enfim, assumir essa perspectiva, pensando aí no seu trabalho, Joilson, e tocar com essa perspectiva mesmo. E, Cristiane, a sua questão. A minha pesquisa, Cristiane, eu não estava olhando para a política, eu estava olhando para a profissionalização das blogueiras de moda. Então, de novo, eu não gosto de dizer, porque naquela época parece que faz 60 anos, 70 anos, 100 anos, mas é assustador pensar como em 2014 esse problema de pesquisa, que era o problema de pesquisa da minha tese, como se deu o processo de profissionalização das blogueiras de moda no Brasil, era até chacota, né? Porque era difícil reconhecer que ali estava se dando um processo de profissionalização. As blogueiras eram rechaçadas, inferiorizadas, diminuídas, e de repente elas inauguraram um campo de atuação. Elas inauguraram um modelo de fazer, elas inauguraram uma gramática. O Newton mostrou isso brilhantemente, né? Como é que elas inauguram uma gramática do autêntico, do despojado, no vlog de se arrume comigo, né? Então, a minha questão de pesquisa era outra. E como é que eu construí aqui, para quem está aqui e é aluno, doutorando, mestrando, eu começo com uma amostra pré-definida. Então, eu tenho uma amostra que é uma lista das blogueiras mais acessadas no mundo e eu começo a construir, a partir daí, uma amostra em bola de neve. Ou seja, eu tenho 13 blogueiras iniciais para quem eu fui olhando, e depois, por um período específico de tempo, cada uma dessas 13 blogueiras que mencionavam outras blogueiras, essas outras blogueiras mencionadas entravam na minha amostra. Então, essa é a amostra em bola de neve, que a gente chama. Foi assim que eu construí minha amostra de pesquisa. Mas não estava olhando para a política. Os influenciadores me levaram para a política, mas nos últimos anos. É isso, acho que respondi, né? Que ótimo, obrigada. O Edson começou a fazer uns comentários, né? Agradeceu pela resposta, tanto da professora Issato quanto do Newton. Comenta aqui que o deputado Orlando Silva acrescentou ao PL 2630, né? O famoso PL das fake news, que as plataformas têm que abrir a API para pesquisas acadêmicas. Os pesquisadores agradecem, acho que é necessário, né?
Comenta ali também das linguagens de programação Python e R, né, mas que tem ali umas questões de baixar alguns pacotes, né. Comenta também que é muito caro, né, e realmente a gente sabe, tem a capacidade de baixar, mas também tem que ter a capacidade de processar esses dados, né. O Vanildes também comenta ali que, né, raspou dados de 30 milhões de vídeos, então tem que ter uma capacidade de processamento, né, de guardar esses dados para conseguir fazer as análises, né. Ainda estão perguntando para outras plataformas, o Newton trouxe ali o exemplo, gostaria de fazer um merchan do nosso canal, do Compad, no nosso canal no YouTube. A gente fala das ferramentas e das metodologias que nós utilizamos nas nossas pesquisas, então você vai ter lá vídeo como coletar posts do Instagram pelo 4K, Instagram, como extrair dados pelo YouTube Data Tools, com o DJ, né, o David Giovanni. A gente também tem um mini curso que a gente fez no evento de 2021, que fala um pouco dessa análise audiovisual do YouTube com João Sena, e a gente tem também das ferramentas de análise, né, tanto para análise cientométrica desses dados, quanto criação de redes. Então, sugiro que acessem o nosso site lá, que nós temos esses vídeos explicativos. Newton, tem alguma coisa para acrescentar? Olha, eu acho que você já deu um ótimo caminho aí, mas só para concluir, Edson, cada rede social vai ter a sua API, cada rede social vai ter o seu modelo de coleta, e cada rede social vai ter uma empresa de tecnologia que, no fim das contas, é ela que vai decidir o quanto que você pode ter acesso aos dados dela. Por mais que seja um motivo, né, extremamente nobre, relevante como uma pesquisa acadêmica, a empresa pode acordar um dia, como aconteceu com o Twitter/X agora, né, poucos meses atrás, de você simplesmente mudar as políticas e falar, agora ninguém vai raspar meus dados aqui, ninguém vai pesquisar. Se você quiser pesquisar, você vai pagar uma nota que nenhum instituto de pesquisa do mundo tem, ou vocês vão ter que desenvolver um negócio aí no braço, do zero, e que eu posso barrar a qualquer momento. Então, é um problema muito grande em coleta de posts de redes sociais. Eu sou um pouquinho cético em relação ao PL conseguir obrigar isso. A gente não tem assim um capital como país de obrigação dessas big techs tão grande. A gente vive multando Telegram, WhatsApp, Facebook. Eles pagam a multa e segue o jogo, sabe? Eu não vejo como isso poderia virar uma força muito grande partindo só da gente, mas deveria ser, claro, uma tendência global esse tipo de luta pela API. E a questão do YouTube, eu vou só bater na tecla de novo. Baixem os vídeos, façam backup, tenham os dados, porque esse tipo de arquivo ele vai ali com o vento, sabe? Você piscou, perdeu. No caso da política que você está pesquisando, existem pesquisas aí que mostram que essa galera apaga vídeos massivamente de um dia para o outro, até porque eles são provas, às vezes, de crimes. Então, pode muito acontecer com o seu corpus isso. Eu acredito que você já tenha isso, mas é isso, sim, é procurar a ferramenta que mais se adequa ao tamanho do seu corpus e tentar utilizar ela do melhor jeito possível, do jeito que a API permite. Eu acho que até tinha uma pergunta ali da Simonelli, né, se existe uma ferramenta específica para analisar as pessoas mais seguidas em um determinado nicho. Eu acho que tem a ver com isso que o Newton comentou agora, né? Cada uma vai ter uma capacidade de baixar e coletar um tipo de dado, né? E cada uma vai ter ali a sua especificidade, vai depender muito da plataforma de análise, né? Se ela também disponibiliza esses dados, né? Nós não temos mais perguntas ali no chat. Gostaria, então, de passar para as considerações finais, seguindo a ordem daí de apresentações. Professora Daniela. Só destacar essas questões, que nós, na quarta-feira, agora também, às 19h, às 19 horas, vamos ter uma oficina, né? Quem quiser se inscrever nessa oficina, ela vai ser dada eu acho que a plataforma Teams, né?
mas podem se inscrever lá no site do evento, Análise de Redes Complexas aplicada ao YouTube, Teoria e Prática, que será dada essa oficina pelo professor João Guilherme Bastos dos Santos, que é um pesquisador especialista nesse campo. Então, estão todas e todos convidados para participarem, tá? E dizer isso também, que a partir do momento em que você também tem a questão da quantidade de dados, né? Ela também implica numa forma de leitura desses dados, né? Quanto mais dados você tem, você vai ter que também criar uma forma de leitura que te possibilite fazer conexões entre esses resultados, né? No caso de um banco de dados muito grande, na verdade, talvez, com certeza, se vai dar menos atenção, talvez, né, às minúcias do texto, né? Mas talvez nas palavras-chave, questões maiores, agrupamentos de palavras, agrupamentos de textos, de sentidos, né, desses textos, do que, né, em relação a uma quantidade menor de dados, quando você vai fazer uma análise mais qualitativa, mais detida, ou no texto, ou na imagem, né? Então, vai depender disso mesmo, né, para fazer as conexões. Mas, gente, no geral, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, muito bom ouvir as falas de vocês, o trabalho do Newton, da ISAF, então é isso, agradeço a todas e todos que estiveram aqui com a gente, e continuem também amanhã, que também tem um outro debate, uma fala interessante, vai ser muito boa. A Cris pode falar mais um pouquinho amanhã também, no mesmo horário, aqui no mesmo canal, tá bom? Bem, seguindo aqui a ordem da despedida, queria aproveitar e reforçar a indicação que a Cristiane fez sobre as possibilidades de ferramentas para capturar dados, para coleta de dados. Alguém perguntou sobre o Instagram, acho que foi a Karina, fez um comentário sobre o TikTok, falou do Instagram. Tem o 4K Instagram, que a Cristiane já falou, Newton também, que vai pelo menos te ajudar a coletar dados a partir de hashtags no Instagram, mas às vezes a gente sabe que encontrar essas hashtags já é um percurso de pesquisa, né? Então tem toda uma questão aí em jogo também. Acho que vale a pena, para quem tem essa questão, olhar o que o BEPAD tem feito, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Então eles têm cursos, inclusive o próprio professor Rafael já deu um curso lá sobre análise de conteúdo categorial. Então, o IBPAD é um instituto de pesquisa que pode ajudar nesse sentido. Reforço a indicação do trabalho da professora Carla Montoro Fernandes, que faz raspagem de dados do Twitter. E acho que a gente também tem que abraçar algo que a professora Beth Saad, da USP, fala, que ela tem um texto brilhante sobre metodologia, em que ela fala que a gente tem que reconhecer um caráter resiliente do pesquisador de comunicação digital. Pode parecer uma palavra desgastada e usada à exaustão pelos coaches e pela autoajuda, mas esse exercício de resiliência tem a ver com olhar como nossos objetos são fluidos, como eles mudam e como a gente tem barreiras impostas pelas plataformas, né? Quando alguém perguntou sobre como extrair dados do Instagram, como olhar quem é a pessoa mais seguida em determinado nicho, automaticamente eu pensei no Squid, que é uma ferramenta que te permite olhar para isso, mas o Squid é uma empresa que vende o seu próprio trabalho para agências de marketing, para influenciadoras ou influenciadores, ou seja, a gente tem um ecossistema de plataformas que abrem possibilidades para empresas que vendem dados. Então existe, mas está dentro de um ecossistema midiático muito mais complexo. Eu acho que isso tudo faz parte da nossa pesquisa, tem que ser relatado e faz parte desse caráter resiliente do pesquisador que entende ecossistema. Então, queria fechar com isso. Fazer pesquisa também tem a ver com isso, né? Com fazer esse artesanato dos nossos objetos, e agradecer muito o convite para estar aqui. Um grande privilégio fazer parte desse evento, uma honra enorme. Obrigada mesmo, Daniela, Cristiane e Newton, pelo convite pela noite de hoje. Bom, também quero agradecer o convite da organização, essa possibilidade de participar dessa mesa, com pesquisadoras que eu admiro bastante, já conheci o trabalho antes. É muito bom a gente ver o YouTube crescendo como um ambiente de pesquisa, né? Antes as plataformas de texto ou foto eram mais... Não é uma competição, lógico, mas é muito bom ver que, né, o YouTube e as outras redes audiovisuais, elas estão
ganhando mais espaço nas pesquisas acadêmicas de absolutamente, né, como a professora Daniela falou, de educação também, de vários campos, com várias metodologias que vão olhar para pontos diferentes desses vídeos. E é um cenário que está cada vez mais estabelecido, que há pouquíssimo tempo atrás era muito, muito diferente. E o YouTube hoje ele também está muito diferente. Então, é incrível como a gente tem que continuar sempre estudando isso para atualizar as nossas conclusões, né? O YouTube era diferente de 2005 até hoje, de 5 anos atrás até hoje. Muda o algoritmo, muda a interface, mudam os vídeos que são privilegiados, e aí todo mundo passa a fazer vídeo daquele jeito, né? Vira tudo meio parecido, uma coisa meio industrial para agradar o algoritmo. E eu temo um pouquinho ainda, né, a disponibilidade da API. É um negócio que eu espero que continue o cenário que a gente está vendo hoje, que é essa forma relativamente amigável da gente continuar estudando o YouTube, da gente continuar estudando o Instagram, da gente começar a, né, ampliar os estudos de TikTok, de Quai, enfim. Mas hoje as redes audiovisuais elas estão mais abertas até do que as de texto, então faz todo sentido que a gente esteja abraçando ela um pouco mais, inclusive como a gente está fazendo aqui nesse evento. Então, muito obrigado pela presença, bom evento para todo mundo durante essa semana. Bem, muito obrigada a todas as duas professoras, palestrantes, ao Newton, que esteve aqui conosco. Acho que foi muito produtiva a discussão, abriu chances das pessoas que estão aqui interessadas pelo tema também terem insights, né, de onde pesquisar, para o que olhar, como coletar e como analisar, né? Acho que são categorias de análise bem interessantes. E aí fica o convite para continuarem com a nossa programação do evento. Amanhã, nesse mesmo canal do CAT, nós teremos a mesa 2, Follow the Money, a atuação do Sleep Giants contra a desinformação. Nós teremos a fala do Leonardo, que vai falar, é cofundador da Sleep Giants Brasil. Acho que vai ser bem interessante, vai ser às 19 horas aqui nesse mesmo local. E, como a professora Daniela comentou, nós teremos a oficina Análise de Redes Complexas aplicada ao YouTube, teoria e prática, como o professor João Guilherme, né, pesquisador do IMCT. Ele tem se debruçado bastante sobre análises de redes dentro do YouTube e das temáticas que circundam pela plataforma. Vocês precisam fazer a inscrição no evento, vai ser a partir da plataforma Teams. Aos inscritos, eles já foram incluídos, já estão com acesso ao canal, mas quem vier de amanhã ou de depois, a gente vai incluindo ali na equipe. Então, fica o nosso convite aí para os próximos programações. Muito obrigada, boa noite.